Universo, a glória enche a terra.
bondoso Deus, estamos diante da Tua presença, Pai, glorificando o Teu nome, Pai. Obrigado porque o Senhor nos conduz à luz, ao caminho, Senhor, da verdade e da justiça, Pai. Obrigado porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, Pai. Não há demonstração maior de amor do que o sacrifício que o Senhor faz, o sacrifício que o Senhor fez, entregando seu Filho unigênito para que o meu pecado pudesse ser perdoado, Pai. Pai, nós agradecemos e exaltamos o Teu nome, Pai, porque reconhecemos que o Senhor é altíssimo, o Senhor é longânimo, o Senhor é bom, e é Pai, e cuida de nós, e cuida de cada um de nós, Pai. Obrigado porque o Senhor nos trata, Senhor, com ternura, mesmo que nós não mereçamos nada. O Senhor requer apenas a marca de Cristo, o sangue de Cristo que nos reveste e quita a nossa dívida contigo, Pai. Por isso que nós Te adoramos, porque reconhecemos que somos pecadores, falhos, Senhor, mas o Senhor é justo e fez todo o trabalho, toda a obra boa, para que pudéssemos nos achegar a Ti e conversar contigo, Pai, por meio do sangue e da vitória de Jesus na cruz. Obrigado, Pai. Amém.
Ontem eu recebi um convite de um irmão, colega seminarista também, para participar de uma conferência de missões ali na Igreja Batista do Boa Vista. E lá o preletor, né, quem estaria à frente falando, seria um muçulmano, um ex-muçulmano, árabe, com todo aquele jeito, rosto de árabe da gema, onde ele tem o seu testemunho, né, que ele era um terrorista, mas que mesmo os terroristas são alcançados por Cristo. Paulo, perseguidor da igreja, e foi o maior escritor do Novo Testamento, maior autor, que tem a maior parte das doutrinas nas suas cartas. Era também um extremista, né, da religião judaica, da religião farisaica. Foi alcançado por Cristo, caiu do cavalo, né? A Bíblia não fala que caiu de um cavalo, mas caiu de alguma coisa. Foi derrubado por Cristo. E esse irmão também, pastor Abdullah, foi
alcançado por Cristo e estava ontem falando, e eu fico pensando o que nos une, sendo de partes tão diferentes do mundo. Ele um libanês, nós aqui brasileiros, né? Do Brasil nós temos Sergipe representado, nós temos aqui São José, né? Quase o interior, Curitiba, e nós temos também a avó que é mineirinha, nós temos o Marcos que tem essa cara de suíço, nós temos uma igreja multicultural, e a aliança que Deus tem conosco não é para formar um clube, que estamos aqui dentro de um templo, de paredes, nos reunindo porque nós concordamos com as mesmas coisas, então nós nos reunimos. Nós temos que ter uma concordância em Cristo. Cristo como autor, consumador da nossa fé, da nossa esperança, porque o plano de Deus, desde antes da fundação do mundo, os irmãos sabem que o mundo foi criado, o homem pecou e corrompeu toda a criação de Deus. Mas Deus enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus não é plano B. Jesus é o plano perfeito, o plano A. A história que a Bíblia nos conta é a história da redenção de homens pecadores, miseráveis, do Israel que tanto erra. E a formação que a Bíblia narra, que nos conta, desde Adão, suas genealogias, a Abraão, a Noé, a Abraão, a Davi, Jesus como o cumprimento de todas as profecias, e Jesus como fundador de um corpo, que é o corpo da igreja. A igreja do Senhor é o instrumento que Deus usa para levar o seu evangelho, levar essa boa nova, levar esse plano perfeito de Deus para todo mundo, para o árabe, para o judeu, para o russo, para o indiano, para o chinês, para o japonês, para o norte-americano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e a igreja é um corpo místico, mas que tem pessoas que têm dores, que têm lutas, mas temos uma fé que nos une, a fé em Cristo Jesus. Eu gostaria de cantar novamente esse refrão: somos corpo, um só corpo, nos preparando para a mensagem dessa noite, lembrando que nós não podemos pensar em igreja como um clube, reunidos para ficar falando: eu concordo contigo, eu concordo contigo, aperte minha mão. A igreja, ela precisa fazer com que o evangelho seja pregado e seja proclamado em todo o mundo. E para ser pregado em todo o mundo, ele também precisa ser pregado do outro lado da rua, do outro lado da cidade, para todo aquele que é miserável e que precisa da redenção de Cristo Jesus. Suas vozes. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
Precioso és para mim, querido irmão. Mais uma vez. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Gostaria de convidar o pastor Ismael que apresentasse o pregador dessa noite e que o Senhor abra os olhos do nosso coração para ouvirmos a mensagem dele nessa noite. Amém, muito bom. Bom estarmos na casa de Deus, né? Quero convidar o pregador desta noite, Mateus, vai vir à frente, né? Eu estou feliz, né, que diversos pregadores, daqui a uns tempos eu vou pregar, acho que uma vez a cada 6 meses, né? A gente vai repassando as oportunidades, né? Então, convido a igreja a se colocar em pé, nós vamos orar, né, pelo Mateus, pedindo a graça, a bênção, a direção do Senhor nosso Deus. Senhor, estamos agora diante da Tua presença, estamos ansiosos por ouvir a Tua voz, a Tua palavra, ó Deus, que o Senhor tem preparado nesta noite e que o Senhor colocou no coração do Mateus, o Teu servo. Pedimos então que o Teu Espírito Santo esteja avivando nesse coração esta palavra e que nós, como igreja, como povo de Deus, possamos ouvi-la e sirva, ó Deus, de edificação, de orientação, de direção, Senhor, para as nossas vidas. Nós carecemos, ó Deus, da Tua direção, pedimos que o Senhor nos oriente e pedimos que agora, Senhor, através do Mateus, ouçamos então a Tua voz. Sopra o Teu Espírito, haja nesta vida, nesse entendimento, nesse coração. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confesso que eu não treinei a saudação inicial, tá? Boa noite. Boa noite. Então, meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui, né? Minha estreia, primeira vez, então cabe um pouco de nervosismo. Eu sei que o público, os irmãos aí têm um conhecimento muito grande. Então, se eu falar alguma coisa errada, por favor, faça assim. Eu peço mais uma coisa também, que se eu me enrolar muito aqui, eu vou pedir para o Israel tocar uma música, para a gente poder ir adequando aqui e não deixar parar, né? Então, Israel, quando eu te chamar, por favor, tá? Eu vou orar para iniciar, pedindo orientação também. Senhor Jesus, obrigado por ter nos colocado aqui, Senhor, essa noite, para ouvir a Tua palavra, Senhor, que eu possa ser instrumento da Tua vontade e que não atrapalhe, Senhor, mas só que eu fale o que deve ser falado. É isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Israel? Só para treinar, né? Então, eu convido os irmãos a... Ei,
O Israel já começou no... Convido os irmãos a se colocarem de pé para ler a palavra do Senhor. No Salmo 71, né? A gente vai ler do 1 ao 5. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana, quando eu fui incumbido dessa missão pelo pastor, vai muito para o lado da confiança em Deus, né? Foi uma coisa que durante as minhas viagens sempre é uma coisa que pega no meu coração. Então vamos ler aqui e aos poucos a gente vai entendendo junto e nos desenvolvendo, tá? Em ti, Senhor, confio, nunca eu seja confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habilitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Sim, os irmãos podem se assentar. Então, como havia dito, né, essa semana Deus colocou para mim esse tema da confiança. E também é muito tocante o modo como o salmista, como Davi, ele durante diversos trechos do livro de Salmos, ele pede, ele agradece, ele fala, ele tem um contato, ele tem um relacionamento. Então, em diversas vezes, né, nos Salmos, você vai encontrar Davi reclamando, Davi falando: os meus inimigos estão me cercando, Senhor, me ajuda. Senhor, obrigado pelo livramento que o Senhor tem me dado. Senhor, me ajuda de novo. Eu sou fraco, eu preciso do seu auxílio. Obrigado, Senhor, por ter me ajudado. Senhor, peço aqui novamente que o Senhor me ajude. Senhor, o Senhor me faz tranquilo. Você faz a minha alma calma por conta dessa confiança, que é o nosso tema da noite. Tá complicado. Mais um salmo, o Salmo 125. Todos acharam? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam dos seus caminhos tortuosos, levá-lo-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então, o conceito de você confiar no Senhor e ser fortalecido por isso vai muito dessa tranquilidade que a gente pode ter, que a gente caminha no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se baseando simplesmente em que Deus é um Deus provedor, é um Deus que nos dá segurança, nos dá proteção, né? Como eu viajo muito, eu sempre peço no culto de oração por segurança nas viagens, por segurança da família, pelo meu trabalho e por todas as coisas que são comuns ao nosso cotidiano e que a gente precisa realmente dessa comunhão com Cristo, com Deus. Então, o que eu queria deixar aqui frisado é a importância da gente fazer a manutenção desse relacionamento com Deus, no sentido de
sempre estar conversando com Ele, mantendo um relacionamento íntimo, pedindo, agradecendo, sempre entendendo a mão de Deus nas coisas e sempre tendo a convivência com Ele de uma maneira mais íntima e mais profunda, certo? Às vezes a gente se deixa levar pela vida nos nossos afazeres, mas é importante a gente entender que em cada passo que a gente dá, a gente tem um Deus nos suportando, nos dando, nos provendo no dia a dia e nos mantendo saudáveis, mantendo a gente com esperança, com oportunidades. E é importante também saber que mesmo com tudo isso, com o sucesso, com as oportunidades, com a segurança, com o trabalho, com a família, pode haver um momento onde a gente perca algumas dessas coisas, né? A gente pode perder a saúde, todos nós vamos envelhecer, todos nós vamos passar por dificuldades, por doenças, e não se esquecer que assim como Davi fez, ele agradecia, mas ele também pedia, ele também lamentava aos pés do Senhor, e é isso que a gente tem que carregar com a gente. Sempre nas melhores momentos da nossa vida, nos piores momentos, entender que sempre tem um Deus do nosso lado, um Deus presente que vai estar nos auxiliando, tá certo? O Salmo 130 também, mais um que eu queria colocar aqui. É bom que tá tudo em Salmo, tá tudo pertinho, né? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele abundante redenção, e ele remirá a Israel das suas iniquidades. Então, como somos humanos e falhos, diversamente tropeçamos nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes, dado o fruto do nosso pecado. E esse salmo ele lembra exatamente isso, né? Que há perdão no Senhor. E se Ele imputa a nós a iniquidade, quem subsistirá? Não existe ninguém que seja puro, que seja santo. E o amor de Deus é tão grande que Ele nos coloca nessa posição de pecadores, de pessoas que poderiam ser desprezados por uma santidade, por Deus, mas que Deus, podendo fazer isso, não faz. Ele nos acolhe, nos ama, nos abraça e Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele perdoa. Como é importante o perdão de Deus, né? Como é importante a gente saber que tentando acertar, às vezes a gente falha, às vezes a gente erra, mas a gente tem um Pai. A gente tem um Pai que cuida da gente, certo? Agora, que eu estou quase pedindo para o Israel vir, ressaltando essa parte da confiança, tá certo? Agora entrando para a parte do perdão de Deus, aqui está um salmo que vai me acabar comigo, porque é o salmo que acaba com parte do meu coração. É o Salmo 51. Alguns pedem água aqui, né? Eu vou pedir um lenço e um...
Então, todos sabem que a minha formação é técnico químico, tecnólogo, e sempre voltado para a parte de ciências, do método científico, né? Como diversas vezes colocado aqui, né? Pelo pastor. E uma coisa interessante, que é uma experiência que eu tive com a minha esposa, Fernanda, é que eu sempre fui muito cético, né, nessas questões. Sempre debati muito com meu pai também. Muito obrigado. Sempre debati muito com meu pai, questão de fé. Sempre falava do firme fundamento das coisas que não se veem, né? Se eu estiver falando errado, por favor, me avisem, tá? E essa questão de a fé é uma coisa que ela transcende o nosso raciocínio normal, né? Nossa metodologia, né? Como é que uma coisa pode ser como é que alguma coisa pode ser a plena convicção do que não se vê, né? Eu coloco na mesma prateleira essa questão da confiança em Deus absoluta com a fé, né? A fé no caráter de Deus. E para mim, eu sempre tratei com muito ceticismo essa questão de você não conseguir colocar um método na fé, né? Não conseguir colocar dentro de uma metodologia isso para você poder entender de uma maneira plena, né? Então é uma coisa que sempre me pegou muito. E a minha minha esposa um dia me questionou, falou assim: cara, se você não acredita, se você não tem fé, por que você vai para a igreja? Foi uma coisa que ela me questionou, né? E eu dei uma resposta para ela, que está nesse salmo. Que o Israel vai ler para mim. Que o Israel vai ler para mim. Não, pode deixar que eu leio. Não sei se eu vou conseguir, tá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de ti. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz mal fiz o que é mal às tuas vistas, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Até essa parte, né, a primeira parte, a gente vai para do 9 ao 12, tá? Esconde a tua face dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me em mim um espírito reto. Agora é o 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna-me a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O que isso significa para mim, né? Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Que mesmo eu não crendo, mesmo eu vindo para a igreja com essa dificuldade da fé, eu sempre tive no meu coração isso. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque eu acredito que isso é o mais fundamental de tudo. É tudo que eu quero, tudo que eu preciso. E nesse momento que eu tinha esse ceticismo, essa dificuldade,
esse salmo sempre foi aquela pegada assim: Senhor, por favor, não desista de mim. Certo? Isso que eu queria trazer hoje. Mas tem mais coisa. E dentro disso, dessa questão da fé, da confiança em Deus e na nossa desse trabalho das pessoas que são jovens, que têm dificuldade em ter fé, que têm dificuldade na confiança do Senhor, que pela sua prepotência acreditam que por si mesmos eles conseguem ser fortes o suficiente, ser inteligente o suficiente, ser independente o suficiente, sem se pautar em Cristo, em Jesus. Aí que está o nosso grande erro, né? A gente carrega uma arrogância própria do ser humano, de que a gente pode resolver tudo. E a vida nos mostra, Deus nos mostra, que tem coisas que fogem do nosso controle, tem coisas que a gente vai ficar o resto da vida se perguntando: cara, por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? E por outro lado, você é quem, né? O que você merece? A gente não merece nada. A gente é pecador, a gente recebeu uma graça, um dom imerecido de Deus, mas tudo que a gente pode esperar da vida, esperar do nosso relacionamento nesse planeta, é a graça de Deus. É isso que nos cabe. É nos apoiar, né, no Espírito, nos apoiar no grande caráter de Deus. É um Deus onipotente, onisciente, sabe todas as coisas, que tem o seu plano para cada um. E nisso subsiste tudo, né? Nossa vida. E beleza, então, o que a gente faz com isso? Beleza, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, e agora? O que eu faço? A gente está num ambiente onde outras pessoas também têm fé, outras pessoas também foram salvas, foram escolhidas por Deus e estão aqui, né, entre essas quatro paredes, que é a Marilda. Eu vou apontar o nome das pessoas, tá? Porque senão vão confundir. É brincadeira, são todos que estão aqui, todos salvos, todos remidos. Mas a gente tem que exercitar também esse relacionamento de Deus, esse relacionamento pessoal que o Davi, o homem segundo o coração de Deus, tinha, essa intimidade com Deus. A gente exercita ela também com os nossos familiares, com os nossos irmãos aqui da igreja. E essa é a segunda parte que eu queria passar, tá? Eu não quis fazer um sermão de um ponto só, porque senão eu ia apanhar em casa. Vamos para Salmos ainda, Salmo 133. Todos acharam? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena uma bênção e a vida para sempre. Também vamos abrir em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8, tá? Eu perdi totalmente o... Não, tá. Bom. 8:12.
Todo mundo achou? Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão. E contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza. Nem diz: para que trabalho eu, privando-me a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Tá certo? Então, os 2 versículos que a gente leu aqui, os 2 textos, eles falam dessa questão da união, né? Como é bom que os irmãos vivam em união. Como é bom nós estarmos aqui, como é bom nós estarmos no projeto, e quão bom é a gente afastar um pouco do nosso ego, da nossa pensamento próprio, e olhar para o lado, ver o irmão que às vezes está com uma dificuldade, às vezes o nosso irmão ele precisa de alguma coisa que a gente pode suprir, e estar atento a isso, né? Abrir os olhos, abrir os ouvidos, e estar nesse meio, cuidando do nosso irmão para que ele não tropece, cuidando do nosso irmão para que ele se sinta parte, cuidando do nosso irmão para que ele tenha as oportunidades que ele precisa, cuidando do nosso irmão para que ele se sinta acolhido. Muitas vezes a gente precisa disso, né? Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está muito estressado pelo cotidiano, e é bom que a gente tenha esse olhar para o outro, e não só para si mesmo, né? E dessa forma exercitar o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a nossa amada igreja, com os nossos irmãos, porque é assim que a gente consegue demonstrar o amor de Deus. A gente deve ser colaboradores, né, do reino, e a gente não consegue fazer isso sozinho. A gente tem que prestar atenção no nosso irmão, a gente precisa prestar atenção nas crianças que estão lá no projeto, entender, fazer uma escutativa, estar sempre interessado na vida do outro, que é muito difícil. É muito difícil nos dias de hoje a gente ter essa visão de empatia, de a gente entender que o outro, que não é só a gente que tem problemas, né? Às vezes a gente fala: meu trabalho está muito estressante, deu tudo errado, o carro quebrou, bati o carro, deu um monte de problema na minha vida, mas se esquece que a pessoa está com saúde, está feliz, tem amigos do lado, e às vezes você olha para uma pessoa do lado e você não consegue perceber que aquela pessoa está precisando de um abraço, está precisando de um amigo, certo? Nesse último mês eu tive essa experiência, né, de estar vivendo a minha vida, não vou dizer deliberadamente, mas vivendo a minha vida no automático, né, viajando, fazendo o meu trabalho, indo de um lado para o outro, e uma certa pessoa acendeu um alarme nela, um alerta, tipo assim, tem que cuidar daquela pessoa. E a gente acaba se perguntando: por que eu demorei até agora para falar com ela, né? Por que eu deixei passar esse tempo? Era fácil. Eu digo isso para os meus irmãos, para minha família, mas também estendo isso à igreja toda, que tem essa preocupação, esse olhar, né? Esses dias também eu e a Fer tivemos a notícia do falecimento de um parente também, que a gente foi conversar com a viúva, tentar se aproximar, entender,
dar o consolo, né? Porque eu imagino que seja uma coisa, pô, terrível, terrível. Perder uma pessoa que você ama é desastroso. E Deus me colocou essa questão também de, além do relacionamento com Deus, a gente se preocupar com o nosso relacionamento com os nossos colegas, com os nossos amigos, com a igreja, e ter esse entendimento de, pô, por que eu demorei, né? A gente é falho, mas Deus, ele é perfeito, né? Ele nos coloca essas coisas no caminho para a gente refletir e para a gente não vacilar, né? Para a gente não cometer o mesmo erro, né? Então, acredito que seja esses 2 pontos de extrema importância. E eu deixei mais um versículo aqui, juro que é o último. Vou passando aqui, vou falando, mas se eu estiver falando demais, por favor, me avise. O Zé falou. Não sei, não tem não. É em Gálatas 5, do versículo 13, 14 e depois do 22 ao 23. Cinco, né? É capítulo 5, tá? Eu falei 4 ou 5? 5. Então, eu que me enganei aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E agora no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Então aqui a gente tem as nossas habilidades que provém do Espírito, que é interessante que a gente trabalhe com elas e as tente aperfeiçoar no dia a dia, né? Então, recapitulando tudo, né? Voltando lá, é importante a confiança com Deus. É você saber que em todos os momentos, em todas as oportunidades, na sua angústia, na sua felicidade, na tristeza, em todos os momentos você tem alguém a quem recorrer, alguém a quem pedir, o qual você deve estar continuamente conversando de maneira íntima, tendo essa proximidade tão grande como Davi tinha com Deus, de qualquer coisa, qualquer dificuldade, falar com Deus. E, além disso, extrapolando isso para nossos irmãos, é importante que a gente também faça a mesma coisa com os nossos irmãos. Deem ouvidos, deem um abraço, pergunte como é que está o seu dia, o que você precisa, o que a gente pode fazer para que a obra vá para frente, o que a igreja está precisando, o que você precisa de alguma coisa, ter essa bondade e também falar assim, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, eu me sinto assim, eu me sinto daquele jeito. É tão bom a gente ter com quem contar, com quem confiar, e é importante que a nossa igreja seja unida nesse sentido. A nossa igreja seja um lar para a gente, né? Uma casa mesmo, de maneira que a gente possa ter o apoio da igreja e prestar o apoio à igreja da mesma maneira que a gente tende a fazer com os nossos familiares, com atenção, com cuidado, com carinho, com amor, com benignidade. Deixa eu pegar a cola aqui. Com amor, com gozo, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com fé, com mansidão e com temperança. Contra essas coisas não há lei. Desenvolver, não deixar só no papel, só na Bíblia, o amor de Deus, mas trazê-lo para esse mundo, para que a gente possa transformar o mundo e transformar nós mesmos pela renovação do Espírito, né? Que a gente possa ser as pessoas que os outros olhem para a gente e vejam o amor de Deus, veja a paz de Deus, veja a benignidade de Deus, e que a gente passe por esse mundo sendo uma luz e não só
pessoas que leem a Bíblia, né? Mas que a gente coloque em prática o nosso amor, tá certo? É isso que eu tenho para hoje. Pastor, não sei como é que é o protocolo aqui. Que bênção, maravilhoso ouvir a voz de Deus. Voz de Deus para que nós possamos entender, né? Ela tem sotaques, ela tem vozes mais graves, vozes mais agudas, tem gente alta, gente mais baixinha falando, gente com cabelo, gente sem cabelo. São as diferenças, pessoas, homens falhos que Deus usa para falar do seu plano, da sua redenção, do seu amor e da sua graça. Somos privilegiados, porque nós temos esse Deus bondoso, amoroso, caloroso, que nos recebe tão bem. Convido o grupo de louvor Espera pelo amanhecer.
Oportunidade para quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, poderá fazer no gasofilácio. Nós temos o QR Code ali, o Pix. Mas lembre-se que isso é uma forma de adoração a Deus, de entrega, de renúncia e de obediência. E que o Senhor sempre nos deu um coração grato, não por causa de uma relação de troca, não por causa de uma relação de barganha, mas porque nós colocamos toda a nossa esperança no nosso Deus, mesmo que não vejamos. E, meus irmãos, a maior parte dos cristãos não vão perceber milagres, não vão ver coisas extraordinárias, ouvir uma voz do céu que fale com ele, ter uma cura milagrosa, ter algo extraordinário, um testemunho extraordinário. Não são todos. Por isso que se chama milagre. Milagre é aquilo que rompe com o sistema natural que o próprio Deus criou. Milagre é uma intervenção divina, direta, naquilo que Deus fez, naquilo que Deus criou. E a maior marca do cristão é que, mesmo sem ver, mesmo sem sentir nada de especial, de diferente, no sentido mais humano que eu estou falando nesse momento, no sentido mais humano, mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja, mesmo que você não tenha uma metodologia para verificar o que Deus faz na tua vida e para justificar a tua fé através de uma metodologia humana, a entrega, a renúncia do seu próprio eu é a fé verdadeira, é a fé que gera fruto, não por causa do seu entendimento, mas por causa do entendimento e da renovação de mente que Cristo causa, que o Espírito Santo causa em sua mente. Enche a minha vida.
Também agradeço ao Mateus pela palavra. Sabe, quando a gente vai apresentar um trabalho na faculdade, é uma coisa, a gente até fica nervoso, né? Fala, mas apresenta, tem lá o esboçozinho e tal. Mas quando a gente vai falar a palavra de Deus, é algo que é muito mais profundo, porque é a ação do Espírito Santo no nosso espírito. Daí acontece um mover ali e a gente não se segura, não se aguenta, né? Porque somos tocados lá no mais profundo da alma e Deus está liberando uma palavra que nos atinge primeiro e daí também atinge a cada um que ouve. E há um turbilhão lá no interior. É desse jeito que acontece, né? E Deus se alegra, porque qual é o coração que Deus não despreza? Quebrantado e contrito. Então, quando a gente começa a falar, Deus começa a nos quebrantar, nosso coração fica contrito, mexido, movido, e daí não tem o que segure, não tem de fato, né? E essa é uma experiência tremenda para cada um de nós, né? Porque abrindo a palavra, é a palavra de Deus, e o Espírito Santo avivando a palavra e movendo a palavra, é uma experiência indizível, né? E nós vimos isso hoje, temos visto também em outros momentos na igreja, que é a manifestação do poder e da graça de Deus, usando seus vasos, seus instrumentos que aqui estão. Então, queremos agradecer a palavra que veio de encontro aos nossos corações, a palavra que um Senhor, porque o Israel disse que aqui tem quem vem pregar alto, baixo, quem tem cabelo, quem não tem cabelo. Então, o senhor que não tem cabelo, que estava ali no cantinho, é uma palavra que esse senhor precisava ouvir, né? Uma palavra que Deus sopra e move e manda, e diz que a palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo para a qual foi enviada e encaminhada, né? Então, você que poderá ser o próximo a ser chamado a pregar, esteja com o coração assim, desejoso de dizer: eis-me aqui, quero ser instrumento e falar também a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pé, então vamos orar, encerrando o culto desta noite. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra nessa noite, que moveu, Senhor, os nossos corações. Obrigado, Senhor, porque podemos ter essa comunhão no meio do Seu povo, podemos estar unidos realmente como família. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e podemos colocar no Senhor a nossa confiança. Nós te agradecemos por isso. Pedimos então durante essa semana a proteção do Senhor, os cuidados do Senhor sobre cada um de nós, ó Deus, sobre cada família da Tua igreja. Nós te pedimos isso. Que o Senhor nos proteja dos males, ó Deus, dos perigos, e que estejamos firmes na Tua presença e seguros nas Tuas mãos. Te pedimos isso, Senhor. Pedimos, ó Deus, a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.